Prezados irmãos, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus. É bom estar convosco. Outra vez. Sempre é um prazer. E louvamos a Deus por esta via, por estes meios, por esta oportunidade de podermos usar a tecnologia para chegar até vós com a mensagem da Palavra de Deus. Queremos que seja uma mensagem que edifica, mas também uma mensagem que nos traz a exortação de Deus, o consolo de Deus, e que Deus possa trazer através da sua Palavra paz, esperança a cada um dos nossos corações. Falámos e iniciámos na passada sexta-feira uma reflexão sobre estágios da vida espiritual, exemplos na história de Davi. Salmo 23 e verso 1 até ao verso 6. Vimos que o Salmo 23 nos conta a história, uma parte da história do rei Davi, mas também este conhecido Salmo pode ser visto como um panorama ou uma representação de etapas das nossas próprias vidas, representadas na história da vida de Davi. E dissemos que há oportunidades em cada estágio, em cada etapa, que nós temos que reconhecer e aproveitar. Para os jovens, faz favor, aproveita bem as oportunidades da tua juventude, as oportunidades que glorificam a Deus, as oportunidades que constroem o teu futuro, as oportunidades que irão trazer consolidação, alicerce, para que as outras etapas da tua vida possam estar bem firmes e tu possas ter êxito, não apenas na vida em geral, mas na vida espiritual também. Deus quer te ajudar e semearmos a semente que Deus nos deu para semear. Dizíamos que é algo tão importante que não pode ser esquecido de forma alguma. Na passada sexta-feira, e apenas recapitular isto, nós falámos da primeira fase, que era a fase dos pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, dizia Davi. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, as veredas da justiça. Neste estágio nós aprendemos o grande mote que temos que interiorizar, que é Deus cuida de nós. O segundo estágio ou etapa que nós vimos foi o vale da sombra e da morte. O verso 4 do Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esta segunda fase da vida de Davi, diferente da primeira, mas apesar do cenário mudar e em vez dos pastos verdejantes, agora ele está no vale da sombra e da morte, Deus está com ele para o ajudar. E neste estágio, o grande mote a interiorizarmos é: Deus é quem nos protege e nos guarda, mesmo quando passamos por tempos que não são fáceis. Terceiro estágio na nossa continuidade do dia de hoje, terceira fase, é a mesa do banquete. Imagine, a mesa do banquete. Neste salmo, usando a nossa leitura na nova versão transformadora, o versículo 5 diz: preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aleluia! A terceira fase da vida de Davi muda novamente o ambiente para um cenário totalmente diferente do primeiro e do segundo. O primeiro era os pastos verdejantes, o segundo era o vale da sombra e da morte, mas o terceiro agora é o palácio. Agora Davi tornou-se rei. No primeiro estágio ele era um pastor, no segundo estágio ele era um guerreiro, no terceiro estágio ele é o rei. E ele tornou-se o rei e passou a morar no palácio. E ele agora sentava-se à mesa e tinha ricos banquetes. E há vários elementos neste cenário também que têm um significado específico. Um dos elementos é a mesa. Fala-nos de mantimento, da provisão de Deus, também da vida abundante que Deus nos quer dar. Mas também aparece aqui um outro elemento, os inimigos. Mas os inimigos aqui é para lembrar Davi das vitórias e dos livramentos que Deus lhe tinha dado. Preparas para mim na presença dos meus inimigos.
Aqui os inimigos já não mais estavam ali para lutar contra ele e o atacar, mas para verem a vitória que Deus lhe tinha dado, verem até onde Deus tinha levado a vida de Davi. Unges com óleo é outra expressão. Fala das bênçãos de Deus, fala do poder do Espírito de Deus. Cálice que transborda, fala de sustento, fala de abundância, fala de comunhão, fala de transbordamento do que Deus nos tem dado a nós, mas que de nós pode chegar até à vida dos outros. Deus agora tem-nos dado para nós repartirmos com outros. Entende? Estágio, não apenas da vida de Davi, mas da sua e da minha vida. Passamos também por estágios, talvez em que temos necessidade que alguém nos ajude, mas também em estágios que Deus nos dá a capacidade de ajudarmos outros. Que Deus nos dá provisão para repartirmos com outros, para sermos generosos, para sermos atenciosos com pessoas que estão à nossa volta. Davi lembrava-se, quando ele tinha sido ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel, e em que o Espírito de Deus veio sobre ele e não mais saiu. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Os seus inimigos, agora, eram conduzidos à sala do trono, mas sem poderem sequer aproximar-se dele. Tinham que o respeitar, tinham que o reconhecer, tinham que entender o seu poder, a sua soberania. Ele era rei agora. Nesta etapa, ele bebia o cálice real, desfrutava do refrigério, comia do banquete que o sustentava, tinha o necessário, tinha o suficiente e ainda mais. A mesa do banquete representa aquela fase da vida em que conseguimos conquistar, alcançar, em que sonhos se cumprem, em que vitórias, em que milagres, em que bênçãos de Deus acontecem na nossa vida. Representa um tempo de vitórias após a luta. Deus tem uma mesa preparada para nós, onde nos sustenta, nos livra dos inimigos, dos problemas, das adversidades, mostrando que determinada luta terminou e Deus renova a sua unção sobre nós e faz o nosso cálice transbordar. Esta fase é um tempo de refrigério, é um tempo de conquistas. É importante também desfrutarmos do refrigério. É importante também celebrarmos aquilo que pudemos já conquistar na força e com a ajuda do Senhor. Louva a Deus por aquilo que Deus lhe tem dado. Louva a Deus pela provisão do Senhor. Louva a Deus pelo banquete. Louva a Deus pela sua unção. Louva a Deus por um cálice que você pode beber e que transborda. Neste estágio, o grande mote que precisamos interiorizar é que Deus é quem nos dá a vitória. Deus é quem nos leva a lugares altos. A Bíblia diz que aquele que se exalta vai ser humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado por Deus. Quarta e última fase para concluirmos o nosso estudo que iniciámos na passada semana é a fase da casa de Deus. O versículo 6, o último versículo deste salmo, Davi, com toda a convicção, ele diz: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. A tradução que muitos dos irmãos conhecem de cor diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A quarta fase da vida de Davi revela o alvo, o propósito, o lugar onde Davi queria chegar. Era aqui que ele queria chegar. Muitos salmos de Davi falam da casa de Deus. Mas deixe-me dizer-lhe que durante o seu reinado não havia nenhum templo. Contudo, o seu sonho, o seu desejo era estar na presença de Deus, na casa do Senhor. Não era uma casa ainda propriamente dita, mas Davi ele tem este desejo de que se ele tem um palácio, se Deus lhe dá toda a abundância do estágio anterior que falámos, Davi, ele acha que no mínimo Deus tem que ter um lugar, uma casa onde ser honrado, onde ser glorificado. Por isso, para nós,
que entendemos que igreja não são paredes, não é um edifício, somos nós, o corpo de Cristo, mas entendemos que é importante ter um lugar onde é a casa de Deus, onde Deus é honrado, onde Deus é glorificado, onde nos reunimos para cultuar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este cenário passou a ser visualizado por Davi durante o resto da sua vida. A casa de Deus. Habitarei na casa de Deus para sempre. Este foi um tempo em que Davi se dedicou a uma fase mais madura da adoração ao Senhor. Ele que sempre foi um homem ligado à adoração, ao louvor, à composição de cânticos, um músico, um cantor, um coração de adorador, mas agora com muito mais maturidade. Ele tinha passado já por vários estágios e a sua adoração não era apenas a adoração de um jovem que canta o entusiasmo de uma canção, mas era a adoração de um homem que passou por vários estágios da vida, alguns deles não muito fáceis, mas ele sabia o que era passar por escassez e o que era ter abundância, mas sempre ele disse: Senhor, continua a dar-me a porção acostumada. Louvado seja Deus. Ele podia dizer, em dado momento da sua vida, que já tinha sido moço e que agora já não era, mas que nunca tinha visto o justo desamparado por Deus, nem a descendência do justo a mendigar o pão. Porquê? Porque Deus é aquele que dá provisão para aquele que o segue, para aquele que é justo, vive em retidão e justiça diante de Deus. Aleluia. Davi quis construir um templo. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, louvando a Deus no meio do povo, 2 de Samuel capítulo 6, verso 15, e ele tinha agora o desejo de construir um templo, uma casa para Deus, mas Deus não lhe permitiu. O segundo livro de Samuel, o capítulo 7, os primeiros 11 versículos, diz que ele, apesar de não ter tido esse privilégio, ele teve um outro privilégio interessante. Recebeu a promessa de que o seu filho construiria o templo. Embora Davi nunca tenha entrado no templo, o templo estava na sua mente, estava no seu coração, estava nos seus cânticos. Salmo 27, verso 4, é um exemplo disso mesmo. Este Salmo número 27, o versículo 4, Davi diz: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Davi preparou o local onde seria construído o templo. O livro de Crônicas, o primeiro destes livros, capítulo 21, versículo 14 ao 30, registram isto. Ele reuniu tesouros, reuniu materiais para a construção e orientou Salomão com os príncipes do povo a respeito da obra. 1 de Crônicas 22, primeiros 5 versículos, e depois, desde o verso 6 ao 19, nós vemos a continuidade de diretrizes, e ele planeou. Ele não construiu, mas Deus deu-lhe o privilégio de o sonhar. Aleluia! Há coisas que sonhamos e conquistamos, mas há outras que vamos sonhar e que vamos preparar para que novas gerações depois de nós, a geração dos nossos filhos, possa herdar, possa ter continuidade e sequência todos estes ciclos, etapas e estágios da vida. Irmãos, esta é a fase do propósito de Deus para nós. Precisamos buscar e viver na presença de Deus. Era o desejo de Davi, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele disse: a única coisa que peço ao Senhor. Com certeza ele tinha feito vários pedidos, mas este era o pedido por excelência. Era o pedido dos pedidos, era estar na sua presença. Se tu tens dedicado parte do teu tempo e da tua vida à casa do Senhor, continua, porque estás a fazer a coisa certa. Que Deus se alegra, que Deus honra, que Deus recompensa, que Deus abençoa. A Bíblia diz também que nós somos o templo do Espírito Santo e que precisamos viver na presença de Deus de forma pura e agradável ao Senhor. Temos uma chamada para fazer a obra do Senhor neste estágio.
o grande mote a interiorizar é: há um lugar para nós na casa de Deus. Meu amigo, prezado familiar de algum dos nossos membros, eu quero dizer-te, na casa de Deus há lugar para ti. Bem-vindo à família, bem-vindo a seres não apenas uma criatura, mas um filho de Deus. E como irmãos em Cristo juntos, sermos parte desta maravilhosa família espiritual que é a família de Deus. A nossa conclusão assenta nesta declaração: bondade e misericórdia me seguirão. Há um cântico que costumamos entoar que fala exatamente acerca disto. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão. Lembre-se nesta noite, em cada fase da vida, Deus está conosco. Quando servimos ao Senhor, a sua bondade e a sua misericórdia nos segue por onde tivermos que caminhar. Deus nos abençoa, seja nos pastos verdejantes, ou no vale da sombra e da morte, ou na mesa do banquete, ou na casa do Senhor. Onde quer que Deus leve a nossa vida, Deus nos quer abençoar. Se você está nos pastos verdejantes, louva a Deus, desfrute. Se você está a passar o vale da sombra e da morte, lembre-se que Deus está consigo e que o consolo de Deus estará consigo. Se você desfruta neste momento da mesa do banquete e está a desfrutar de conquistas, de vitórias pelas quais orou a Deus, nunca é demais louvarmos a Deus. Sempre estaremos em dívida, ou sempre teremos uma dívida de gratidão para com o nosso Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Não é demais tudo aquilo que já lhe agradecemos. Ele merece mais e mais e ainda mais. Se você está na casa de Deus, estar na casa do Pai é a coisa mais fantástica que pode acontecer. Não seja como aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Ele estava na casa do Pai, mas ele não desfrutava daquilo que o Pai tinha na casa. O Pai quer que você possa desfrutar da alegria, da bênção e da paz que Ele tem para todos nós. Reflita a sua vida. Antes de terminarmos e de orarmos, por favor, reflita a sua vida à luz deste salmo e deste princípio de etapas e de ciclos na vida de Davi, na sua e na minha vida. E assim como Davi, a sua história também está descrita nas palavras deste salmo. Você consegue ver isso? Consegue ver a sua vida em alguma destas etapas? Pense nos lugares por onde você já passou, nos momentos que você já viveu. Você verá que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você está no pasto, é porque Deus está a cuidar da sua vida. Se você está no vale, creia que o Senhor o protegerá. Se você ainda não recebeu o banquete, você irá receber. Se você está na casa de Deus, permaneça para sempre. Não salte etapas, não pule fases. Algumas das fases da nossa vida são ótimas e até as levamos numa boa, felizes com tudo o que nos acontece. Entretanto, existem fases que são mais pesadas, ciclos que parecem nunca terminar. Eclesiastes capítulo 3, quero orar com este texto em mente. Eclesiastes capítulo 3 lembra-nos que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, mas que nada foge ao controle e à soberania de Deus. Talvez a fase que você esteja a passar seja uma fase chata, complicada de ultrapassar, mas ela passará. É só uma fase, não é a eternidade. Tire o peso de cima de si e aproveite o que há de melhor neste tempo e nesta fase. Mesmo que esteja difícil hoje, daqui a um tempo você olhará para o que passou e verá o que conseguiu superar e glorificará a Deus. Acredite, as fases boas e as fases ruins, elas passam ciclicamente. Extraia o melhor de cada fase. Não tenha pressa em mudar de fase, mas desfrute de cada uma delas. Desfrute dos pastos verdejantes. Até aprenda a desfrutar quando você tiver que passar no vale da sombra e da morte. Desfrute da mesa do banquete. Sobretudo, desfrute da casa de Deus. Este é o nosso desejo. Aqui, vivermos
com a casa de Deus no nosso coração. E um dia nós vamos estar na sua presença e estaremos na sua casa. Jesus disse, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. E Ele está a preparar morada para nós, para que possamos estar neste lugar que Jesus já está e onde muitos dos nossos entes queridos que partiram já estão. E nós um dia iremos estar com eles. Ou quando Jesus voltar, ou se a morte nos chamar, queremos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Oremos com este texto em mente. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Senhor, nesta noite, trazemos a nossa vida mais uma vez diante de Ti. Há estágios, há etapas, há momentos diferentes que cada uma das pessoas, cada um dos irmãos, cada um dos familiares e amigos que está a escutar-nos por esta transmissão está a passar. Fases distintas, mas Te agradecemos porque em cada fase, em cada etapa, em cada tempo da nossa vida, Tu queres ser Senhor. Tu desejas que louvemos o Teu nome, dependamos de Ti, aprendamos a olhar para Ti, a não tirar os nossos olhos do Autor e Consumador da nossa fé. Lembramos, Senhor, que há tempo para todas as coisas. Ajuda-nos a aprender a ter tempo para aquilo que é prioritário, aquilo que realmente é importante e não nos deixarmos mover apenas pela urgência da vida. Senhor, queremos ter o foco nas coisas celestiais, lembrando que nem olho viu, ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa é uma nova etapa, esse é um novo estágio que Tu tens para a nossa vida, Senhor. O tempo em que iremos estar na Tua presença. Aqui queremos viver na Tua presença e um dia vamos habitar na Tua casa. Te louvamos por este tão alto privilégio que Tu nos dás. Oro por cada um dos meus irmãos, aqueles que estão porventura a passar por alguma fase mais difícil, mais crítica, mais aguda. Meu Pai, no nome de Jesus, eu oro para que envies a Tua palavra e possas tocar estas vidas, possas operar nestas vidas, possas renovar a força e trazer vitória no nome de Jesus. Se alguém que nos está a escutar deseja receber Jesus na sua vida, Senhor, eu sei que esta é uma fase, um estágio da vida tão maravilhoso, que até a Tua palavra diz que há alegria nos céus por esta etapa de uma vida que das trevas aceita Jesus e vem para a maravilhosa luz do Senhor. Por isso oro por alguém que nos está a escutar e que deseja dizer, sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador. Não para aceitar uma nova religião, mas para aceitar um novo relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Amém. Que Deus o abençoe ricamente e mais uma vez deixe-me dizer-lhe, domingo para aqueles que puderem, nós iremos estar presencialmente na igreja, ainda que com várias condições especiais, vários condicionalismos, mas para aqueles que não puderem, manteremos as nossas transmissões online e poderá assistir-nos ou através do Facebook, na página da Assembleia de Deus de Algés, ou através do nosso YouTube. Mais uma vez, que a bênção de Deus possa ficar na sua vida. Fiquem com a bênção de Deus no vosso coração. A Bíblia diz que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus acrescenta coisas muito boas que você e eu precisamos. Acrescenta, nomeadamente, saúde espiritual. Deus o abençoe. Amém.